Então, olá, dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, vamos ver agora a divisão de Milton Santos. Então, fazendo esse percurso, né, de todas as divisões do Brasil, passando aí pela divisão do Pedro Pinchas Gleise, vamos finalizar com a divisão de Milton Santos. Essa divisão, ela também é conhecida, certo, como a divisão de 4 Brasis. Por que 4 Brasis? Porque é dividida em 4 partes. A região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e a região concentrada. Olha aqui o mapa. Região concentrada, ela concentra as maiores riquezas do país, né? Tanto em relação à tecnologia, capital, serviços, enfim. Ela é preenchida aí pelas regiões do sul e da região sudeste, tá bom? Então, por isso que é concentrada, porque concentra esses aparatos aí tecnológicos. Quando a gente fala da divisão de Milton Santos, a gente lembra logo dessa divisão aí da diferença, que é justamente a região concentrada. Lembra, se eu fosse resumir a divisão de Milton Santos, eu ia lembrar de quê? De tecnologia, ia lembrar de revolução industrial, porque um dos aspectos dessa divisão é o meio técnico, científico e informacional, que está aqui em cima, tá? Que também é chamado de terceira revolução industrial. O que é esse meio técnico? Se a gente imaginar as técnicas, ela vai desde o ato de você escrever, isso é uma técnica mais antiga, mais robusta, e técnicas mais avançadas, como por exemplo, você mexer em um micro-ondas, em um aparelho mais tecnológico, é a criação do ser humano em um aspecto mais tecnológico, né? Todo esse aparato, né, de tecnologia, da chegada do computador, né, da era da informação, da era das redes, dos serviços, das multinacionais chegando em diversas partes do mundo, é chamado de meio técnico, científico, informacional. Então, essa palavra é muito importante na sua prova. E ele é uma das características, né, dessa divisão do Milton Santos. Por que a região concentrada? Porque ela concentra toda essa tecnologia da terceira revolução industrial, ok? Aí nós também temos a região nordeste, né? Todos os estados aí da região nordeste. Nós temos a região norte, que é chamada de região amazônica, pega, né, as características da região amazônica, os estados da região amazônica, só da região norte, desculpa, só que tem uma diferença, né? Tocantins aqui, ó, não tá aqui verde, ele entra como o centro-oeste. Então, essa é a diferença básica aí para vocês, tá bom? É o Tocantins. Então, essa divisão central, lembra, é dividida em 4 partes, é chamado também de 4 Brasis. Quem fez essa divisão foi Milton Santos e Maria Laura Silveira, que não acabam esquecendo, né, de citar ela, mas ela também, ela foi a autora, juntamente com Milton Santos, né, de O Brasil, que é o livro que ele faz essa descrição. Então, Milton Santos faz essa divisão e ela é super aí apontada nas questões de vestibular. Então, a primeira forma de falar sobre esse assunto é falando da região concentrada. Gostaria de destacar para vocês que é composta, né? Lembra, pelo sul e pelo sudeste. E aí ela concentra, pessoal, a maior população do Brasil. Lembra que só o sudeste em si já tem aí 40% da população brasileira. Então, juntando aí juntamente com o sul, a gente tem a maior densidade populacional, maior número de fluxos, de mercadorias, de comercialização, de tecnologia, tudo. Por isso que é concentrada normalmente, né? Porque concentra tudo, né? E essas riquezas que são concentradas nessas regiões, elas acabam gerando desigualdade em relação às demais. Como assim? No campo, por exemplo, quem é que vai produzir o maior número de cana-de-açúcar?
quem tem maior tecnologia. Então, o Sudeste acaba se destacando em relação a isso, em contrapartida aí ao Nordeste brasileiro, que detém menor tecnologia, menor maquinário no campo. E aí, o Brasil vai desenvolver políticas para tentar desenvolver as demais regiões, mas a gente sabe que ainda é o Sudeste que comanda esse cenário aí brasileiro. Então, é a região que recebe a urbanização, justamente porque ela que vai se industrializar. Se a gente lembra disso, né? Ela que tinha o poder econômico, ela que tinha o café, a economia da época, quando a industrialização chegou no Brasil, que já foi aí um dos nossos conteúdos passados, tá bom? Então, depois da crise de 1929, a industrialização começa com Vargas e essa região vem crescendo até os dias de hoje. E não é à toa que nós temos, né, a grande metrópole nacional, São Paulo, como exemplo desse processo. Também conteúdo de urbanização visto pela gente aí nas nossas últimas aulas. Nós temos a capital, nós temos a cidade global, né, também conhecida aí como uma mega cidade, como uma região aí de grande destaque nessa região, não é à toa, né? Próxima. Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é aquela região que vem hoje, né, sendo desmatada, sendo degradada. O agro é pop e agro é tudo, né, vem gerando grandes consequências. E esse cerrado, esse grande bioma brasileiro vem sendo desmatado, tanto, né, pela soja como pela agropecuária, que são os dois binômios, né, que são causadores desse processo. Então, o Centro-Oeste é aquela área, né, do agronegócio, né, e vocês estão vendo essa lavoura aí mecanizada, né, é o exemplo do Centro-Oeste. Se você for pensar no Centro-Oeste brasileiro, você lembra logo de cerrado e das lavouras de soja e do gado, né? Então, a gente tem bastante esse uso intensivo, como aqui tem citado, né? Uso intensivo é com uso maquinário, diferente de extensivo, que não tem tecnologia, né? Pouca tecnologia, é arcaico. Então, tem bastante uso de insumos agrícolas, fertilizantes, de agrotóxicos. Nós somos os maior produtor de agrotóxicos do mundo e esse veneno, né, está basicamente nessa região, onde esses produtos aí vão principalmente para a exportação, né, coloquei aqui várias palavras-chave: intensivo, né, mecanização e exportação. Isso se confunde bastante nas provas, porque os nossos produtos não são para a nossa população, para a agricultura familiar, eles são para fora, né? São para outros países, para exportação. Então, são palavras aí chaves também, tá bom? Então, lembra disso. E nós temos aqui o Nordeste, né? O Nordeste é visto por muitos como se característico do Nordeste, né? Essa imagem do cacto com o sertanejo. Mas a gente sabe que o Nordeste tem as belas praias, né? Tem a sua agricultura também mecanizada no próprio sertão, né? Então, ele vem recebendo bastante esse incentivo, né, nos últimos anos e tem crescido. Não é à toa que Bahia, né, Maranhão tem grande cenário na produção aí de grãos, na região de Mapitoba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Enfim, o Nordeste é essa área aí de grande circulação, né, de pessoas, justamente porque foi a primeira região a ser ocupada, foi a primeira região a ser explorada, né, com características aí favoráveis inicialmente à produção de cana-de-açúcar. E ele vem tratando, né, nessa divisão desse Nordeste mesmo esquecido, desse Nordeste de pouca agricultura, de pouca urbanização, né, pelo menos nesses anos iniciais. Então, essa é a característica aí básica do Nordeste quando se fala da divisão aí de Milton Santos. A Amazônia tem a menor densidade populacional, cerca de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é uma região aí pouco ocupada,
Mas a gente pode, também visto, né? Ele cita também o desenvolvimento dessa região. Não é à toa que nós temos o maior polo automobilístico, né? O maior polo aí na Zona Franca de Manaus, né? Uma zona altamente aí tecnológica. Aquele símbolo lá do pássaro que eu já havia comentado para vocês. Então, esse norte, que é uma região que tem pouca população, mas também vem recebendo esses incentivos tecnológicos. E não deixamos de destacar o alto nível de retirada da vegetação natural para a soja e para o gado. Aqui nós temos essa é a pergunta que eu faço para vocês e eu vi bastante comentário no chat, né? E aí, o Brasil tem como dividir? Tem como mudar? Tem, gente. Existem vários projetos, né? No Senado, vários projetos, várias criações de leis para que o Brasil ele se divida, faça novas divisões, né? Não é à toa que foram várias divisões para a gente chegar até aqui. E existe, né, grandes estados que afora são países, se a gente for analisar em relação ao tamanho. Então, aqui são esses movimentos, né, de criação. Aí tem o território do Rio Negro, o território dos Solimões, são vários, né? O mais conhecido, talvez, por vocês, é o de Tapajós, né, de Carajás, né, por causa do respaldo que eles tiveram. Temos o Maranhão do Sul, né, temos o estado do Rio São Francisco, aqui no Nordeste, né, temos da Gurgueia, enfim, lá no Piauí. Então, são vários os movimentos separatistas, né? Então, o Brasil pode mudar? Essa é a pergunta, né? Será que o Brasil pode mudar? Então, quais são as mudanças que estão por aí, né? Que tem no Brasil afora? Temos diversos territórios aí com propostas de surgimento. Então, são propostas, né? Como, por exemplo, o território do Pantanal, né? Não tinha citado. O próprio estado São Paulo do Leste. Minas, aí em Minas teria o Minas do Norte, o Triângulo Mineiro. Então, são várias propostas, né? Nós temos, exemplificando isso, aqui o Tapajós e Carajás, né? A divisão do Pará, em que o Pará tinha uma divisão aí menor, Tapajós e Carajás. Ah, Dani, por que dividir? Nós estamos falando de traços culturais, de aspectos culturais também, de uma grande extensão, né? Imagina que, né, dentro do Ceará, né, mesmo porque o Ceará já é bem pequeno, mas se você for imaginar a diferença de uma região como Fortaleza e Sobral, diferença cultural, diferença histórica. Então, por esses fatores, há essa exigência, essa luta pela uma divisão. Exemplo disso, nós temos aquele movimento que é o Nordeste Independente e o Sul Independente, né? Tentando fazer com que o Nordeste se torne um país, fazendo associação de que a gente tem potencial para isso, que somos independentes, nós temos grandes vales de agricultura, a gente que sustenta, né, em relação à fruticultura o Brasil. Enfim, essas justificativas levariam o Nordeste a ser independente e aos aspectos culturais também, assim como o Sul, né, desde o início da formação pretende se emancipar também. Então isso existe até os dias de hoje. E aqui foi lá a votação da separação para a formação do Carajás e do Tapajós lá no Pará. E a população votou o quê? Contra. Ah, não é assim, eu vou fazer a separação, eu quero separar, ficou parecendo um desenho, ficou estranho, né? Enfim, vamos separar aqui, vamos virar Tapajós, não é assim, né? Então, o governo hoje faz plebiscito para a população votar e analisar se quer ou não, né? Mais de 50% votou contra, então não tem separação, continua Pará do mesmo jeito aí que está. Então vamos lá para uma questão sobre o conteúdo, né? Novamente, praticar. A regionalização do território apresenta abaixo com 4 regiões. Então nós temos aqui essa divisão.
com 4 regiões que vocês já conhecem, sabem que regiões é essa. Olha, estou vendo aqui que a região 3, ela não tá só o sudeste, tá? Já tem o sul. E ela não é igual, não é a do Pedro Pinchas, porque a do Pedro Pinchas, ela pega isso aqui, ela vai pegar o centro-oeste, mais ou menos assim, né? Então, já sei que divisão é essa. É o 4 Brasis de Milton Santos, 4B. Então, vamos lá. Alternativa correta. A região 3, essa daqui, é considerada como que a detém a segunda maior parte dos recursos financeiros. Já corta a maior parte. Industrial, comercial, então por isso está errado. B. A região agrupa 3. Agrupa todos os estados da região sul e nordeste. Sul e nordeste não, nordeste não. Sul e sudeste. C. A regionalização em destaque foi baseada nos aspectos físicos, a exemplo da floresta amazônica e o polígono das secas. Foi por aspectos físicos? É por causa do bioma, é por causa do clima. Não. Foi por fatores relacionados ao terceira revolução industrial, características industriais, essas características aí baseadas principalmente pelo fator técnico, científico e informacional, tá bom? A questão dos fatores físicos é na primeira divisão. D. A região 4, apesar de ter sua principal base econômica o turismo, 4 é o agronegócio, e apresenta uma das maiores bases de produção de gado e produção de soja do país. Aí tá certo. Então, só por causa do turismo. É uma atividade? É, mas não é a principal. E a região 3 apresenta os maiores centros urbanos brasileiros, detendo a maior população relativa e a maior população relativa e menor absoluta do país. Então, pessoal, só um errinho de digitação. Acabou saindo aqui menor. É maior, tá? Esse é o item correto. A região 3 apresenta o maior centros urbanos brasileiros, detendo a maior população relativa e a maior população absoluta do país. Então, por isso que é o item correto, tá? Que é maior. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham aí gostado, entendido a aula e vamos aí ficar até a próxima, tá bom?